Nós estamos chegando diretamente de Brasília com um pouquinho de atraso devido a questões técnicas, mas estamos chegando e muito obrigado porque você que está do outro lado aí agora nos recebe também na sua casa em tantas partes do Brasil e do mundo. Que felicidade mais uma vez a gente se encontrar aqui pela Canção Nova. Olha, o programa desta quinta-feira, além da notícia, vai continuar a tratar de um tema que a gente desde a semana passada começou a abordar e é de uma dimensão, de uma riqueza tão grande que não dá para a gente explorar pouco desse tema. Nós vamos hoje aprofundar um pouco mais ainda. O tema do Além da Notícia de hoje é Igreja, celeiro de vocação. E tenho certeza que você vai se surpreender, você vai se emocionar, vai conhecer aqui histórias belíssimas. Quero já anunciar nossos convidados da noite de hoje. O primeiro deles é Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo de Tocantinópolis, no estado de Tocantins, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, da CNBB. E vamos ter no segundo bloco do nosso programa, Frei Wellington Porfírio. Ele é um frei agostiniano descalço e tem uma particularidade. Ele é um sacerdote deficiente visual. Mas como isto é possível? Também no programa de hoje nós vamos conhecer aqui a história de um homem que ficou viúvo, já era pai de 7 filhos, resolveu ser sacerdote, só que quando ele resolveu ser sacerdote, ele já tinha 3 filhos padres. Os 3 impuseram as mãos sobre a cabeça dele quando ele foi ordenado sacerdote também. E depois de ordenado sacerdote, um outro filho dele também quis ser padre. 5 padres numa mesma família. Eram 7 filhos. As outras 3 filhas mulheres, uma delas quis ser leiga consagrada. Que riqueza! Vamos ter mais surpresas neste programa, tenho certeza. Já vou aqui cumprimentar nosso primeiro convidado da noite, Dom Giovanni Pereira de Melo. Bem-vindo, Dom Giovanni, tudo bem? Ronaldo, boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs que acompanham a Canção Nova. É uma alegria poder estar aqui com vocês e participar dessas alegrias vocacionais aqui da nossa igreja. A gente teve um pouquinho de atraso aqui, Dom Giovanni, devido a algumas questões técnicas. Agradeço também a sua paciência de nos aguardar aí e já quero aqui cumprimentá-lo da mesma forma também e trazendo uma pequena introdução que diz o seguinte: a vocação leiga tem sua origem nos sacramentos do batismo e da crisma. Ela ocupa um lugar central na igreja, define a igreja para o mundo. O fiel cristão leigo tem o papel de libertar o mundo da secularidade, dos falsos ídolos e de todas as prisões que oprimem e destroem a pessoa humana. Vivendo no mundo como solteiro, casado ou consagrado, o leigo é fermento na massa, sal e luz do mundo. Na vocação laical, temos o estado de vida matrimonial. A pessoa é chamada a ser pai, mãe, gerar vida, construir família. E é dessa família que nós temos o quê? Nós temos a sociedade, o mundo do trabalho, as religiões em todo o universo, em que o ser humano é chamado a pôr em prática os seus dons. Parece até uma coisa muito misturada, mas isto é a vocação leiga, o que ela produz no mundo. Dom Giovanni, se a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB fosse um organismo de governo na esfera política, o senhor seria um ministro. Então, o senhor é o presidente dessa comissão. Vou pedir ao senhor que também nos chame, nos faça agora uma reflexão sobre essa comissão. Para que ela existe? Isso mesmo, Ronaldo. A Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato é um universo muito grande de expressões, de comunhão, das diversas expressões do laicato no Brasil. Vai desde as comunidades eclesiais de base, os movimentos eclesiais, as associações laicais, as comunidades novas, dos quais nós temos a Canção Nova, a Obra de Maria, Shalom. Então é um universo bastante grande que os nossos cristãos leigos e leigas, a partir do batismo, vivem a sua experiência eclesial na igreja, sendo fermento, sal e luz no mundo, como você fez referência. Então é uma comissão que quer animar, fortalecer e ajudar os cristãos leigos e leigas a viverem na igreja e no mundo
o seu batismo. É demais a gente dizer que é a partir da vocação leiga, daquela pessoa que um dia foi batizada e que continuou toda a sua caminhada na vida da igreja, é a partir dessa vocação leiga que a gente tem a construção da igreja? Sem dúvida, se nós olharmos que o fundamento, a razão, o sacramento primeiro é o sacramento do batismo, então aí nós temos constituído a igreja. A igreja é uma comunidade de chamados, de batizados, e a partir do batismo nós recebemos carismas, recebemos dons dados pelo Espírito, e são esses carismas, esses dons, né, para a vida matrimonial, para a vida sacerdotal e para a vida do cristão leigo e leiga, é que nós vamos construir a igreja povo de Deus. Sem dúvida, aí nós temos o celeiro de todas as vocações, que é o batismo. Só para a gente aqui ilustrar, eu penso agora no Papa Francisco, eu penso no senhor que é um bispo, penso num sacerdote, penso num pai de família, todos vieram de uma vocação leiga, não é? Vocação leiga, batismal, povo de Deus, formando a Igreja de Cristo, corpo místico de Cristo. O leigo tem consciência, Dom Giovanni, da sua importância na vida da igreja e na sociedade? Talvez não todos os leigos tenham essa consciência e vivem plenamente a sua identidade batismal. Mas na Igreja do Brasil nós temos uma grande massa de cristãos leigos e leigas que são conscientes do seu batismo, que procuram viver e testemunhar o seu batismo tanto na igreja, através de coordenações de comunidades, animação de comunidades, os diversos ministérios, a catequese, a coordenação de pastorais, de movimentos, a atuação no mundo da política, do sindicato, da associação, leigos e leigas que vivem a sua vocação, o seu batismo, não só dentro da igreja, mas é presença no mundo, na educação, no trabalho, na política, procuram testemunhar e viver o Evangelho. Dom Giovanni, e como é que essa comissão, da qual o senhor é presidente, como é que ela ao longo do ano, ela atua, ela anima os leigos na Igreja do Brasil? Quais trabalhos ela realiza ou propõe para serem realizados? Ronaldo, nós somos 4 bispos, eu sou o presidente e tem mais 3 bispos. Cada um de nós temos tarefas, não só dentro da CNBB, ali na presidência, no trabalho interno da CNBB, mas temos missões, tarefas de acompanhar essas diversas expressões. Nós temos um bispo que é presença de comunhão da CNBB junto às comunidades novas. Temos um outro bispo que acompanha as diversas expressões laicais, associações laicais. Temos um outro bispo que acompanha o Conselho Nacional de Leigos, acompanha o CEFEP, né, o Centro de Fé e Política, Dom Helder Câmara, e dessa forma nós fazemos presença, nós fazemos comunhão, levando a identidade da igreja, a identidade da CNBB, as diretrizes da igreja, aquele que são os documentos referentes ao laicato, principalmente, ou de modo especial, o documento 105. Então, dessa forma, fazendo essa comunhão, vivendo esta animação, experimentando com os cristãos leigos o trabalho que eles vivem no dia a dia, nós vivemos e testemunhamos a Comissão Episcopal para o Laicato. Dom Giovanni, a gente percebe hoje um grande protagonismo do leigo através dos grupos, das pastorais, dos movimentos, dos serviços da igreja, cada vez com uma independência maior. O quanto a igreja foi dando cada vez mais espaço nessas últimas décadas, foi dando cada vez mais espaço, foi dando importância, foi abrindo portas para que o leigo pudesse construir junto com os religiosos, com o clero. Exatamente, Ronaldo. E o caminho é por aí. Nós precisamos, como igreja,
tendo em vista também a escassez de ministros ordenados, mas não só por isso, mas pela própria identidade batismal do cristão leigo. Nós precisamos criar cada vez mais na igreja uma cultura eclesial que favoreça o protagonismo do laicato, que seja marcado pela realidade do laicato. Então, todo o esforço que a igreja faz e deve fazer, principalmente na realidade da Amazônia, como é o meu caso, vivo na realidade da Amazônia. Então, é preciso nós investirmos e colocarmos os cristãos leigos como protagonistas, investirmos na formação, porque é o cristão leigo que está lá na pequena comunidade, lá na base, de forma capilar. Então, é preciso que a gente favoreça essa cultura laical, essa identidade de uma igreja marcada pelo batismo, pelos cristãos leigos, porque é dessa forma que nós vamos chegar à capilaridade da igreja, lá na pequena comunidade, onde às vezes o padre vai uma vez por mês, uma vez por ano, como é o caso da Amazônia. E há muitos exemplos bonitos de atuação de homens e mulheres leigos nesses lugares onde não há ali um ministro ordenado, não é? Especialmente nos lugares mais longínquos, ali há leigos que fazem um trabalho exuberante. Grandes homens e mulheres de Deus se tornam referência para aquela região, para aquela comunidade, para aquele povo, não é, Dom Giovanni? Exatamente, Ronaldo. Você fez referência aí às mulheres. Quando nós falamos do laicato, nós não podemos esquecer da presença das mulheres que realizam, de fato, um papel central na dinâmica da igreja. E o Papa Francisco e todos nós como igreja queremos permitir que cada vez mais as mulheres ocupam o seu lugar próprio na comunidade eclesial, que as mulheres tenham incidência real, efetiva, na dinâmica de organização das nossas comunidades, nos espaços de decisões, porque é elas que estão lá na frente das comunidades. A grande maioria das nossas comunidades são animadas por mulheres. Tempos atrás, saiu uma pesquisa que as 70 mil comunidades existentes no Brasil, que muitas vezes não têm a presença do ministro ordenado para a celebração da Sagrada Eucaristia, tem as mulheres à frente dessas comunidades. Elas são catequistas, são ministros da palavra, são ministras da distribuição da Eucaristia, é aquela que cuida dos doentes, que faz a caridade. Então, é preciso que cada vez mais a igreja dê esse espaço e reconheça de forma efetiva a participação das mulheres. O Papa Francisco tem dado bastante destaque à importância das mulheres na vida eclesial. Dom Giovanni, eu vou convidar o senhor agora a conhecer comigo aqui o exemplo de alguém que no seio familiar, numa vida laical, deu para a igreja um presente extraordinário, daqueles que eu nunca tinha ouvido falar num acontecimento dessa natureza. Nós vamos conhecer agora, vou pedir ao Dom Giovanni que acompanhe comigo, que depois comente, viu, Dom Giovanni? Nós vamos conhecer agora o padre Probo Vaccarini, o padre mais velho da Itália, que acabou de completar 101 anos de idade em junho, no dia 4. Ele é pároco da paróquia de San Martino, era até 2 meses atrás. Com 101 anos de idade, não dava mais para continuar sendo, não é? E ele nasceu, gente, em 1919 e viveu na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Quando regressou para a Itália, conheceu pessoalmente o Padre Pio, que o aconselhou a se casar e ter uma família numerosa. Ele escutou mesmo. Durante 18 anos, Padre Probo Vaccarini esteve casado com Ana Maria Vanucci, mãe de seus 7 filhos. Mas em 1970, com 51 anos de idade, ele ficou viúvo. Veja só que história desse homem. Sono Don Giuseppe Maria Vaccarini, della famiglia di Don
Sou padre Giuseppe Vaccarini, da família de Padre Probo. Nós somos famosos por sermos 5 padres numa família, 4 irmãos e o meu papai. Vocês me pediram para falar sobre a nossa família à vossa televisão, e eu faço com muito prazer. Meu pai completou 101 anos e é um sacerdote. Todos se questionam como é possível que um padre tenha filhos, e não são só 4. Temos mais 3 irmãs, portanto, 7 filhos. Essa é uma longa história, inclusive com uma ligação com o Padre Pio desde o começo da nossa família, quando meu pai se casou. Meu papai ficou viúvo em 1970. Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Sou o 4º filho, e a partir dali houve uma reviravolta em nossa família. Sempre sentimos a presença forte de nossa mãe, se não fisicamente, mas espiritualmente muito próxima. Nenhum de nós foi pressionado ou obrigado a seguir esse caminho do sacerdócio. Cada um fez um percurso completamente diferente. Houve quem entrou no seminário ainda pequeno, saiu, depois voltou, até se tornar sacerdote. Eu, ao contrário, não queria entrar para o seminário, porque pensava em ficar junto à minha família, até quando senti amadurecer, no último ano dos meus estudos, a beleza da vocação sacerdotal. Fui ordenado em 1983. Antes de mim se tornaram padres Francesco, 1979, e Giovanni, 1981. Portanto, éramos 3 padres na família. Mio babbo nel frattempo rimasto vedovo, ha fatto tutto il suo percorso, ha cresciuto tutti i Meu suoi papai, figli, neste poi a un tempo, certo punto viúvo, fez o seu percurso. Criou todos os seus filhos e depois, em certo momento, se ofereceu para ser diácono permanente. Se tornou diácono e, a um certo ponto, depois de 2 anos de diaconato, pediu ao bispo para se tornar padre. O bispo se informou em Roma e, ao final, o ordenou sacerdote em 1988. Uma coisa que nos toca é que nós, os 3 filhos, impusemos as mãos na ordenação do nosso papai. Assim, ele se tornou sacerdote ocupando o 4º posto na família. O último irmão se tornou padre mais tarde, por ter feito um outro percurso. Ele entrou no mosteiro e lá resolveu se tornar sacerdote em 2010. Neste momento, o papai tem 101 anos. Desde sempre ficou na paróquia para onde o bispo lhe mandou desde a ordenação. Ele tinha 69 anos quando se tornou sacerdote. Continuou sua atividade mesmo depois de aposentar-se como sacerdote aos 75 anos. Há apenas 2 meses é que o bispo o substituiu no comando da paróquia, porque tem 101 anos. Isso é muito. E ele, já há alguns meses, não só pelo coronavírus, vem passando por algumas dificuldades. E para ele locomover-se é muito dificultoso. Neste momento, ele não sai de casa, sente-se cansado, está um pouco doente, tenta celebrar a missa em casa, às vezes não consegue, mas consegue, porque para ele a coisa mais bonita é unir-se ao Senhor através do sacrifício eucarístico, como aprendeu profundamente com Padre Pio. Profondamente da Padre Pio. Eu fiquei muito agradecido porque desde ontem estava em contato com o Padre Giuseppe, Dom Giuseppe. E ele desde ontem ficou de gravar esse testemunho, mandou hoje de manhã cedo e quando chegou escutando, mas me enchi de tanta comoção e agradecimento a Deus por uma história tão rica, tão bonita. Mas eu vou deixar agora que Dom Giovanni comente o que o senhor sentiu também escutando tudo isso, Dom Giovanni. Realmente, Ronaldo, é uma história emocionante, né? Ver toda a família ali reunida em torno do patriarca, toda uma família a serviço da igreja como família, a serviço da igreja através do ministério sacerdotal. É uma ótima referência para a gente pensar a questão vocacional hoje, principalmente no seio das nossas famílias. Quer dizer, quando você tem famílias estruturadas, famílias fundamentadas na fé, fundamentadas no Evangelho, na experiência de Jesus, a gente tem experiências e testemunhos bonitos, como o testemunho desta família. Praticamente toda a família dedicada a serviço do Evangelho, seja na família, seja na experiência
diaconal, seja na experiência sacerdotal. Queira Deus que nós possamos, como dentro dessa dinâmica da igreja doméstica, fazer da nossa casa, do nosso espaço familiar, um espaço fraterno, espaço acolhedor, espaço de oração, espaço de irmandade, espaço de solidariedade e espaço para Cristo, de forma que o Evangelho de Jesus possa fermentar as nossas famílias e das nossas famílias saírem santas vocações sacerdotais, religiosas e para o serviço leigo na igreja. Realmente foi uma experiência emocionante ouvir a história desta família. E o interessante, era uma família leiga, não é? Tudo começou como? No laicato. E, Dom Giovanni, veja só agora como foi a celebração, a festa dos 100 anos, isso ano passado, um ano atrás, do Padre Probo. O próprio bispo presidiu. Veja aí, acompanhe. La pace sia con voi. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Ali o próprio bispo é Dom Francesco Lambiase, bispo de Rimini, na Itália, foi quem celebrou a missa dos 100 anos do Padre Probo. A igreja estava lotada, como você percebeu, foi no ano passado, não é? E tem ainda um outro vídeo agora, que é a comemoração da família dos 101 anos. Vamos ver aí essa sequência. Oggi abbiamo fatto la festa lì con Padre Pio, è una festa così viva. Una santa famiglia, un giovane a suo tempo molto esuberante. Mio padre è anche sacerdote e questo è un doppio miracolo. Una famiglia di 7 figli. Quando si vive tutti i giorni la celebrazione della Santa Messa in intima comunione con Gesù, non può venire a meno l'aiuto divino. Non proprio. Bravo! Nessa última imagem estavam ali todos os 4 filhos sacerdotes ao lado dele, e esses que a gente ouviu falando são todos filhos, inclusive a última de vermelho também, que é uma das filhas do Padre Probo. Quer acrescentar algum comentário aí, Dom Giovanni, sobre isso que o senhor acabou de ver? As imagens que a gente viu são muito fortes e diz por si. Realmente é emocionante, né? Eu nunca tinha visto uma história semelhante. A gente sabe aqui de padres de senhores que eram casados e depois, ficando viúvos, se tornaram presbíteros, mas quer dizer, uma família tão numerosa como esta, de forma que toda a família se tornou padre ou religioso. Todos os homens da família, né? Todos os homens da família, realmente é algo inédito. Eu acho que dificilmente nós vamos encontrar uma experiência como essa. Muito boa mesmo. Dom Giovanni, agora eu vou trazer, a gente está nessa, inclusive estamos agora na semana dedicada ao leigo na igreja, não é? Exatamente. Pois agora nós vamos mostrar o exemplo também de uma família hoje, leiga, e um pai muito dedicado à transmissão da fé para a sua família, inclusive tomando decisões importantíssimas que não seriam decisões naturais se a gente não estivesse atento a essa questão da transmissão da fé, de manter a nossa família próxima a Deus. Vamos conhecer a história agora do papai
Daniel Delara. Ele é de Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Olha aí, olha o tanto de chinelo. Opa! Beleza? Os filhos para nós sempre foi fonte de bênção. Eu sempre falo isso, porque a gente casa, né? As pessoas casam e nós somos criados nesse mundo pra caramba, nós somos catequizados neste mundo, né? E a preocupação sempre é o dinheiro, né? Fala, poxa, antes de casar as pessoas têm que ter o seu apartamento, tem que ter o seu carro, tem que ter a sua vida toda arrumada para depois fazer as coisas de Deus. E assim, é a nossa vida, é a nossa experiência. Nós casamos sem nada, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos carro. Não é para se orgulhar, é para falar das bênçãos de Deus. Porque Deus derramou muitas bênçãos no nosso casamento. Meu nome é Daniel, eu sou casado com a Andressa há 10 anos. Nós temos hoje 6 filhos. Essa é a Tereza. Oi, Tereza. Francisco, Bento, Mariana, Luísa, cadê a Lulute? E o Joaquim, né? A própria vontade de ter um negócio todo voltado para Deus é fruto dos filhos. Saía cedo, voltava tarde. Nunca via a família. Falei, Senhor, me dá uma graça de ter um trabalho, uma fonte de renda. Não precisa ser muita coisa, eu quero uma vida simples, eu quero uma vida pacata, Senhor. Mas que eu possa ver os meus filhos. No nosso casamento, todos os dias aprendemos, depois de duras penas também, não foi desde o começo, que precisamos entregar o nosso dia a Deus. Os nossos filhos, nós entregamos a Deus todos os dias. O nosso ir, o nosso vir. Desde manhã cedo já colocamos a intenção, o nosso dia. Agradecemos a Deus. E a nossa família tem lutado bastante. Não é um conto de fadas na nossa vida, mas é uma grande alegria. O Senhor nos dê as graças necessárias para que nós possamos, com os filhos e com toda a família, que nenhum dos meus filhos se percam. É isso que eu penso e peço todos os dias, Senhor. Senhor, que vivam para vós, que nós também, Senhor Jesus, que temos tantos defeitos, possamos aos pouquinhos ir nos abandonando na Tua santa vontade. A gente queria mandar um abraço para todo mundo da Canção Nova, em especial aos nossos, por distância, diretores espirituais, Padre Jonas, mas o Padre Léo foi muito especial na minha vida, sempre. Opa! O Daniel, ele resolveu ter o seu próprio negócio para trabalhar para si e assim ter tempo de se dedicar à família. É um restaurante completamente diferente de tudo que você imagina. É aqui em Águas Claras, no Distrito Federal. Vou perguntar para o senhor, Dom Giovanni, o que dizer também dessa reportagem que acabamos de ver. Então, é bonito de ver, quer dizer, uma família jovem, uma família numerosa, uma família alegre, né? Se percebe que há muita vida, né? Quando nós damos espaço para Deus, quando nós fazemos da nossa casa a casa de Deus, a morada de Deus, acontece isso que nós pudemos presenciar nesta reportagem, né? Uma família feliz, uma família que tem uma espiritualidade, que cultiva uma espiritualidade a partir do trabalho, da lida cotidiana, que não tem ambições desordenadas, né, que é apenas manter a dignidade da sua família através do trabalho e dar testemunho de fé. É um pouco isso, Ronaldo, que nós estamos vivenciando nesse tempo de pandemia, né? Enquanto as nossas igrejas provisoriamente estão fechadas, há inúmeras famílias, inúmeras casas que são igreja doméstica, onde se celebra a palavra, onde tem a religiosidade popular, a devoção da oração do texto, da oração em família, da partilha, e de testemunhos bonitos como o testemunho desse casal que nós ouvimos na reportagem. Realmente
é marcante e é uma referência para as famílias das nossas comunidades. Dom Giovanni, seria essa a grande mensagem? Agora já, inclusive, também é uma última pergunta já para me despedir do senhor. É a grande mensagem que fica para o leigo na igreja, não esteja desatento às coisas de Deus, não fique desatento também às necessidades humanas, mas, sobretudo, esta atenção, em primeiro lugar, dentro de casa e na transmissão da fé, porque o mais virá por acréscimo. Exatamente. Eu acho que nós temos experiências bonitas de cristãos leigos e leigas que vivem na simplicidade da fé, no cotidiano da sua casa, esse bonito testemunho de uma igreja doméstica, de viver a sua fé a partir do batismo, servir a igreja com alegria, servir as pessoas, viver o mundo do trabalho não como um peso, mas como uma experiência de espiritualidade em vista da construção do bem comum, da ajuda às pessoas, a começar da própria família. Eu acho que esses espaços, que é o espaço do cristão leigo e leiga, que nós precisamos valorizar, que nós precisamos cultivar, e é aí que é o espaço da igreja, né, se fazer presente. Então, os testemunhos que nós vimos hoje são expressões desta vivência bonita que os cristãos leigos e leigas têm na igreja, vivendo assim, dessa forma, o seu batismo. Quero agradecê-lo muito por essa presença aqui conosco até essa hora da noite. Aí em Tocantinópolis eu sei que está aquele friozinho de 30 e poucos graus agora, não é? E até o próximo, se Deus quiser, Dom Giovanni. Valeu, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado pelos testemunhos que você nos apresentou hoje aí de cristãos leigos e leigas, testemunhos do Evangelho, da igreja, na própria igreja e no mundo. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa missão para o senhor aí, para toda a Diocese de Tocantinópolis. Tá aí, gente. Nós conversamos com Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo de Tocantinópolis, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. E olha, nós vamos agora para o intervalo. Na volta, tem mais surpresa. Eu nunca conheci um sacerdote deficiente visual. Nós vamos conhecer agora como será que ele faz todas as coisas, como foi que ele ingressou também no seminário, a vida sacerdotal, tudo isso, detalhes e ainda outras reportagens também, depois do intervalo. Igreja Celeiro de Vocações é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Que viagem é essa que a gente está fazendo, não é? É uma viagem humana, espiritual, é um encanto tudo isso que nós estamos vendo nesse programa, aliás, desde a semana passada. E nós vamos continuar essa viagem agora, que é uma viagem de graça, porque nós vamos conhecer agora, na sequência do nosso Além da Notícia de hoje, o Frei Wellington Porfírio. Ele é agostiniano descalço. Atua na paróquia Santo Antônio, na Pavuna, Rio de Janeiro. Nasceu com uma doença degenerativa e é deficiente visual. Frei Wellington, seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma grande alegria estar aqui neste tempo para celebrarmos a esperança, a alegria de ser de Deus. De Deus é aquilo que dá motivo o nosso viver e a nossa alegria, né? Muito bom estar aqui. Ô, Frei, eu estou cheio de curiosidade, tenho certeza que muita gente também. Então, comece perguntando. Pois é, é possível uma pessoa deficiente visual ser sacerdote, exercer o sacerdócio? Com certeza é possível, tanto que eu não sou o primeiro. No Brasil eu conheço mais 2 ou 3 que são sacerdotes, inclusive tem um que já tem mais de 50 anos de padre no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que é o Frei Anselmo, da UFM. Então, é possível, sim, ser sacerdote sem enxergar. Ô, Frei, mas não deve ser fácil, não é? Ah, não é fácil, não. É um desafio todos os dias. Mas o desafio é bom, porque também, se não tem desafio, a gente se acomoda, né? O desafio faz com que a gente é um dínamos na vocação. E o senhor consegue fazer todas as coisas? Ou tem algo que o senhor não consegue fazer, eu digo, das funções sacerdotais?
eu sempre digo assim, quem quer, faz. Quem quer sempre dá um jeito, e se tem a graça de Deus que torna tudo possível, tudo pode ser feito em Deus. Então, eu digo que eu não encontro muitas dificuldades no ministério, não. Sendo muito sincero, eu, quando era seminarista, muitas vezes me perguntavam, né? Como vai ser padre sem enxergar? E o que vinha muito no meu coração era justamente aquela experiência de Nossa Senhora. Nossa Senhora também não sabia como ia ser a mãe do Salvador. Ela foi descobrindo no caminho. Então, eu sempre trouxe no meu coração e era o que eu dizia. Quando eu for padre, eu saberei. Deus que me chamou, Ele vai mostrar o jeito. E assim também é o que eu tenho visto todos os dias da minha vida, do meu ministério, essa providência de Deus, que eu sou muito sincero em dizer, humanamente seria impossível, mas com a graça de Deus se torna possível, sim. E como eu vou realizando as coisas, eu vou descobrindo com o andar de minha vocação, com o andar do meu ministério. Foi assim que eu fui aprendendo a celebrar missa, foi assim que eu fui aprendendo a administrar os matrimônios, os batizados, todos os sacramentos, unção, confissão. Foi, de fato, no dia a dia, Deus foi me mostrando aos poucos como ia ser feito. E graças a Deus, olha, eu te digo que eu fui o que primeiro me impressionei com aquilo que Deus é capaz de fazer com o ser humano quando o ser humano deixa se modelar por Deus. Eu vejo isso na minha vida. Todos os dias é um aprendizado. Eu não sei, eu não sabia como ser padre cego. Hoje eu vou aprendendo cada dia a ser um padre que não enxerga. Eu vou fazer ao senhor algumas perguntas bem pontuais, mas antes eu quero só... Eu não estou conseguindo ver se a nossa equipe já está mostrando as imagens do Frei Wellington em diversas atividades. Se não tiver, a gente vai começar a ver agora essas imagens do Frei Wellington. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Sim. Quando o senhor decidiu-se pelo sacerdócio, buscou o caminho vocacional, e imagino que para o senhor tudo foi... onde o senhor chegava, tinha-se que se fazer algo diferente para acolhê-lo, não era? Como é que foi essa caminhada rumo ao sacerdócio? Então, o meu processo vocacional, ele começa desde muito novo, desde muito jovem. Eu já nasci com uma doença, com uma síndrome, mas eu enxergava pouco, mas enxergava. Eu vim perder a minha visão já adulto, eu já estava na teologia praticamente, à primeira vista, né? E depois a segunda foi depois do sacerdócio. Mas eu quis ser padre por quê? Porque um dia minha avó, indo comigo à missa, eu pequenininho, eu lembro que eu perguntei a ela o que o padre fazia na sacristia. E como eu era muito falador, continuo até hoje, né? A minha avó disse que o padre estava lá dentro querendo saber, falando com Deus, para saber o que ele queria falar com o povo. Naquele dia, com meus 5 anos, eu falei, então eu quero ser padre, porque eu quero conhecer Deus também. E aquilo eu fui crescendo, e nos estudos já não foi muito fácil por causa da visão, né? Os estudos regular. Quando eu entrei para o seminário, tive sim muitas resistências, inclusive uma das mais fortes foi a da minha família. Os meus pais não me apoiaram pelo fato de eu ser filho único e pelo fato de eu quase não enxergar. Então, eles tinham muito medo e também muito receio de eu ter que sair do seio familiar. Mas eu encontrei, pela graça de Deus, um amigo que, quando eu apresentei todas as minhas dificuldades, ele me apresentou as soluções, ou seja, ele me apresentou o Deus que tudo pode. E quando aquele homem, padre, hoje, acreditou em mim, foi aonde as portas começaram a se abrir.
Então, ali eu saí de casa para uma conversa com um amigo, porque a minha família nem poderia saber que eu estava pensando em ir para o seminário. Então, eu fui conversar com um amigo e voltei para casa com a notícia de que na próxima semana eu estaria entrando para o seminário. Aquilo foi, imagina, né? Um choque para a minha família, mas também foi um choque para mim, porque primeiro eu respondi, eu vou, depois que eu fui pensar nas consequências do ato. Mas fui para o seminário, enfrentei muitas dificuldades, porque depois eu tive que estudar filosofia, teologia, o noviciado, sair de perto de casa. E uma estrutura, imagino, teve que ser pensada para o senhor também, não é? Então, teve que ser pensada essa estrutura. No entanto, ninguém está preparado para a situação, porque nem os padres que me acolheram não sabiam como lidar, e nem eu também sabia como lidar com aquele modelo de vida novo. Eu nunca tinha saído de casa praticamente para lugar nenhum. Foi um salto nas mãos de Deus. Ô, Frei, e na sua ordenação, alguma particularidade no dia da sua ordenação? No dia da minha ordenação, conta-se um pouco antes da minha ordenação, que foi um momento muito forte na minha vida. Eu enxergava pouco, mas já tinha feito filosofia, concluída a graduação de filosofia e também de teologia. E no último ano de teologia, eu perdi a visão do olho que eu enxergava mais. Naquele momento, eu me senti totalmente desamparado. Imagina, numa comunidade, né, religiosa, longe dos meus pais, perdi a visão, tendo que entregar monografia, concluir uma faculdade que não era fácil, né? Mas, naquele tempo, muito difícil, eu passei por essa dor, né, que, assim, dor não se mede, né? A dor que sentimos só nós sabemos. E foi uma dor muito grande, porque, imaginemos só, eu tinha caminhado uma vida inteira para ser ordenado. Eu não sabia que eu iria perder a visão. E quando às portas da ordenação, eu perco a visão praticamente. Aquilo foi um choque muito grande para mim. Foi um trauma muito grande. Mas eu me recordo no dia que eu voltei do médico com os meus pais. E quando eu estava no seminário, os meus pais entristecidos, sabendo já de que eu ia perder a visão, que provavelmente eu ia perder a visão, com aquela notícia, ainda não perdido totalmente, eles viraram para mim e falaram, Deus está no controle, Deus está no comando, não fique triste. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu falei para eles assim, não. Como não ficar triste? Como não sofrer? Uma pessoa que perde a visão e não tem o direito de ficar triste? Não tem o direito de chorar? Sabe por quê? O nosso mundo hoje tem criado os nossos jovens com uma tal profilaxia psicológica. O que nós estamos feitos com nossos jovens é afastado eles dos sofrimentos e o nosso mundo, a nossa geração não sabe mais sofrer. E eu disse para meus pais, não, eu tenho que sofrer sim, perder a visão dói, vai doer, eu tenho que chorar sim, mas o que eu não posso é desanimar, o que eu não posso é desistir. Sofrer, todo mundo vai sofrer um dia, o sofrimento está para nós. Ô, Frei, o pessoal me disse assim, alguém da produção me disse assim, Ronaldo, esse Frei é muito descolado. Pergunta a ele como é que ele faz as coisas. Por exemplo, como é que ele faz batizados? Como é que é, Frei? É porque eu contei, né, que o primeiro batizado, porque eu disfarço muito bem que eu não enxergo. Disfarço muito bem. Se eu estou numa assembleia que não conhece, até ela saber leva um tempo. Porque eu sei praticamente muita coisa de cabeça, de cor. Né? Eu carrego quase um missal na cabeça. E o meu primeiro batizado, eu batizei 20 crianças. E eu não contei que eu não enxergava. Porque senão, imagina, as mães iam ficar assustadas, né? Como é que ele não enxerga, vai afogar a minha criança, né? E não afogou nenhuma.
Graças a Deus, até hoje não afoguei nenhuma. Todas elas saíram chorando, vivíssimas. Graças a Deus. Ô, Frei, e os casamentos? Alguma dificuldade? Olha, acredito que é maior a dificuldade dos noivos de saber em qual dedo colocar a aliança do que a minha dificuldade em realizar o matrimônio. Eu não sei o que esses casais têm, que eles não sabem qual é a mão esquerda. E ainda colocam o anel no dedo errado ali, eu que tenho que ensinar onde que coloca o anel. Então, graças a Deus, Deus torna tudo possível. Basta crer e me dedicar. Frei, eu vou pedir para o senhor aqui uma coisa já, mas vamos lá. O que é mais difícil para o senhor de realizar não tendo a visão? O que é mais difícil? Eu digo no ministério sacerdotal ou talvez até no seu dia a dia. O mais difícil, que foi o que me entristeceu em saber que eu estava perdendo a visão, era o fato de, às vezes, não conseguir enxergar a face daquela pessoa que sai da reconciliação restaurada. Aquilo, para mim, era o sofrimento que eu sabia que eu ia levar pela minha vida inteira, que era não conseguir ver o sorriso daquela pessoa. No entanto, como eu disse, Deus foi me ensinando a viver desse modo. Como eu sabia disso, Deus me ensinou a abraçar essas pessoas e, pelo abraço, entender o que é a graça da misericórdia na vida de um penitente, de um fiel. Eu vou pedir para o Frei agora comentar comigo o seguinte. O senhor é uma vocação extraordinária, Frei. E agora eu vou pedir para o senhor também comentar um outro testemunho muito bonito que nós vamos conhecer agora. O testemunho do padre Mateus Diniz, da Arquidiocese também do Rio de Janeiro. Sacerdote que quase foi abortado. Escute o que Eu conheci uma menina que engravidou aos 14 anos de idade e teve a sua filha, e no aniversário de 1 ano dessa sua filha, ela descobriu que estava grávida de novo aos 15 anos e decidiu abortar essa criança, já que as condições financeiras estavam difíceis e não tinha como criar mais um filho. Foi a um médico abortista, aconselhada por uma amiga, uma suposta amiga, e chegando lá, o médico lhe passou alguns remédios, já que a gravidez estava no início, para que a criança fosse morta. Os remédios não estavam fazendo efeito e a gravidez ia passando, a barriga ia crescendo e a criança ia se desenvolvendo, e ela voltou no médico e o médico disse: eu nunca tinha visto isso acontecer nesse tempo como médico, então é sinal de que Deus quer essa criança. Um médico abortista falando de Deus. E essa mulher é minha mãe. Minha mãe decidiu dar sim à minha vida. E hoje, graças a esse sim da minha mãe, eu sou sacerdote, sou padre e posso hoje estar aqui salvando muitas almas, perdoando pecados, celebrando o santo sacrifício da missa. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Frei Wellington, ele é novinho também, assim como o senhor. Que comentário o senhor faz desse fato e desses acontecimentos que a gente vê no mundo hoje? Eu digo que é muito mais fácil eu, às vezes, resolver um mal gerando outro mal, do que, às vezes, sentar um pouquinho, pensar e solucionar de uma forma mais satisfatória. Se nós fôssemos, por essa linha do aborto, quantos gênios da humanidade nós não teríamos? Porque se nós sabemos que muitos musicistas como Beethoven foram filhos lá dos últimos filhos de um casal. Então eu penso que quantas coisas nós estamos evitando, quanto bem na humanidade nós estamos evitando e privando de que eles venham a acontecer por causa dos abortos que têm sido realizados pelo mundo. E aí nós vemos um caso de uma jovem
gestante que Deus mostrou, que Deus provou que seria possível gerar, que seria possível dar à luz, e não só que isso, e que esse filho também geraria muitos homens e mulheres para Deus. Então, hoje nós não temos desculpas para ocasionar, para realizar um mal, a partir de outro mal que possa ter sido feito com qualquer pessoa. Como no caso aí, né, foi dito, né? Do padre Mateus Diniz, é. Isso. Frei Wellington, como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua rotina diária aí na paróquia? É na paróquia ou no mosteiro que o senhor vive? Então, é na paróquia. O meu dia, como, na verdade, eu fui transferida agora, então eu falo da casa de formação onde eu estava há mais tempo. Era justamente oração de manhã, como é uma casa formativa, a gente participa de todos os horários de formação, e ali eu ia atender as pessoas, estava atendimento pela parte da manhã, também na parte da tarde, e à noite eu estava indo para a faculdade, porque além, né, das minhas graduações, eu iniciei uma graduação, uma terceira graduação, psicologia, e assim eu estudava à noite e chegava em casa, depois eu rezava e ia dormir. Então, assim, um dia intenso, graças a Deus, um dia intenso. Nesta pandemia tem sido muito difícil frear tudo isso, né? Então, e assim também, aos finais de semana, muitas vezes eu era convidado a pregar alguns retiros. Uma vez por ano também pregava retiros para religiosos, coisas assim do tipo. Para a última pergunta que vou agora deixar para o senhor, a surpresa das pessoas é grande quando encontram um sacerdote que é deficiente visual, porque é como o senhor disse também, a gente não percebe não, se a gente não chegar e observar bem. Já se deparou com pessoas extremamente surpreendidas? Já. Acredito que as mais surpreendidas foram as que tiveram na minha ordenação e na minha primeira missa, porque eu fiquei em dúvida pelaquela quantidade toda de pessoas que estavam ali naquela primeira missa. Eu não sabia se elas tinham vindo para participar da primeira missa de um padre que estava celebrando, ou se elas queriam saber como é que um padre cego celebra a missa. Então, isso acontece demais. As pessoas têm muita curiosidade de saber como eu faço para celebrar os sacramentos, né? Eu quero agradecer muito o senhor por essa presença aqui. Enquanto o senhor falava, imagens belíssimas estavam sendo mostradas do seu ministério sacerdotal, o seu encontro com pessoas muito queridas para o senhor, imagino, Padre Marcelo, Padre Jonas Abib. Então, quero agradecê-lo muito por o presente que o senhor está nos dando nessa noite, de conhecê-lo e de nos surpreendermos também com os dons de Deus, viu, Frei? Foi um prazer, obrigado. Amém. Eu que agradeço. E quero só dizer uma coisa, encerrando. Se vocês quiserem dar alguma coisa aos vossos filhos ou para alguém, dê a ela sonhos. Porque o que me fez ser sacerdote hoje foi que um dia um padre acreditou em mim. Acredite nos seus. Cultive, gere neles motivos para sonhar, motivos para viver. Porque se nós temos sonhos com Deus, nós vamos longe, nós vamos ao impossível, porque Deus é o Senhor dos impossíveis. E na minha vida, eu não tenho nada a dizer da minha vida. Eu digo como o Salmo 77, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Então é isso que eu tenho a dizer a você, Ronaldo, e também a todos que me assistem nessa noite. E eu vou pedir ao senhor que deixe-nos a bênção de Deus, por favor, para que a gente vá dormir em paz, ou quem for ficar acordado, fique com a graça de Deus também, né, Frei? Com certeza. Então vamos pedir neste dia, que hoje para nós é muito importante, celebramos a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que desça sobre vós, que me escuta agora, nesta noite, sobre as vossas famílias, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa ressuscitar os seus sonhos.
desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que presente, obrigado, Frei Wellington. E olha, gente, é assim que vai ficando por aqui o nosso Além da Notícia de hoje, extraordinário, especialíssimo. Obrigado a você que esteve conosco até agora também. Este programa poderá ser revisto quantas vezes você quiser no Canção Nova Play a partir da tarde de amanhã. Fique com Deus, boa continuidade na companhia da Canção Nova e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.